dentro do PT e dentro do PCB começou-se um resgate da obra do Gramsci, principalmente no intuito de buscar os originais, buscar ler o Gramsci mesmo, não seus intérpretes, né? E começamos a perceber que Gramsci não se prestava a ser um autor que justificaria uma inflexão política do tipo que ocorreu no chamado eurocomunismo, né? E acabamos resgatando o Gramsci como um pensador bastante radical, né? Que apresenta a sua tese central de hegemonia como uma luta pela contra-hegemonia e criação de condições para uma ruptura revolucionária. Isso tem pautado muito os nossos atuais estudos e formulações estratégicas no PCB. Nós temos trabalhado com a ideia de que consolidou-se no Brasil uma hegemonia conservadora, né, sustentada por um bloco histórico de uma aliança de classes do capital monopolista, do agronegócios, da pequena burguesia, que a partir daí hegemoniza inclusive setores do proletariado, e que é fundamental criar uma contra-hegemonia. Que essa contra-hegemonia não pode ser confundida com a ocupação de espaços numa sociedade civil, mas sim, na perspectiva do Gramsci, de criação de espaços de uma sociedade proletária, né, de autonomia e independência de classe. Então, na produção da cultura, na formação, nas comissões de fábrica, nos movimentos sociais, como germes de uma sociedade que se centraliza por um projeto anticapitalista e socialista, né? E que, inclusive, na disputa cultural, na formação, na disputa política, se apresenta como um poder próprio, como um projeto histórico próprio e independente. É isso, para nós, a real interpretação da disputa de hegemonia, ou seja, como um elemento da luta de classes, de um projeto revolucionário do proletariado que deve culminar pela substituição do Estado burguês e não na acomodação aos seus limites de institucionalidade, né, ou os limites da chamada sociedade civil, mas uma contra-hegemonia, né? E per quanto concerne invece il pensamento de otro dos que me gustaría saber de ti, de Mariátegui, de otro que me parece que aquí hay bastante interés, porque también, ¿no?, es fruto de un desarrollo de la misma realidad brasileira, que es la experiencia de Paulo Freire. ¿Qué puede decir? Então, nós temos estudado bastante, com bastante carinho, o desenvolvimento do marxismo na América Latina, né? E com certeza o Mariátegui é uma referência dessa tradução do marxismo para a realidade latino-americana. Assim como nós achamos que tem alguns pensadores na América Latina que têm cumprido um papel importante também nesse sentido. O próprio pensamento do Che Guevara, que muitas pessoas isolam como quase um pensamento tático-militar e que na verdade tem algumas reflexões estratégicas e de reflexão sobre a construção do socialismo na América Latina bastante pertinentes, né? E que tem tido bastante impacto e teve bastante influência no movimento revolucionário brasileiro. O Brasil tem uma grande tradição de pensamentos de esquerda e que tem uma característica que é uma diversidade muito grande. O Paulo Freire, por exemplo, não é um pensador marxista propriamente dito, um pensador do campo de esquerda, e que, tendo sua base no pensamento cristão e do movimento de educação de base da Igreja na década de 50, acabou formulando um projeto não apenas pedagógico, mas pedagógico e político, que influencia profundamente os movimentos sociais no Brasil. Nós achamos que há uma certa utilização em exagero do Paulo Freire no sentido de transformá-lo num método político. Ele tem uma grande contribuição nas formulações sobre a alfabetização e sobre a educação, né? E que mesmo na passagem para a educação popular merece ser visto com cuidado, né? Com mediações. Isso é uma discussão que nós, no Núcleo de Educação Popular, temos feito já há 20 anos, né? A educação popular merece mediações, não é uma transposição mecânica do método de alfabetização e conscientização de Paulo Freire como um método que simultaneamente faria formação política. Então a gente tem desenvolvido cursos de formação, programas de educação popular, que usa uma série de referências, inclusive o próprio pensamento dos clássicos, né? Lendo Marx, lendo Engels, lendo Lenin, lendo Gramsci, lendo os educadores populares, lendo os pensadores latino-americanos,
mas buscando fundamentalmente uma metodologia de educação popular, né? Nessa metodologia de educação popular que prevaleceu no Brasil, Paulo Freire tem grande influência, né? Com certeza tem grande influência no próprio MST, com certeza. Em outros núcleos, como o Núcleo de Educação Popular 3 de Maio, a influência dele é menor. Nós temos uma influência maior, por exemplo, da formação dos partidos de esquerda, uma formação ligada a um conteúdo marxista e que busca na educação popular mediações mais metodológicas, de meio, de forma, do que de conteúdo propriamente dito. E nell'attuale scenario latinoamericano, ¿qué puede decir sobre la experiencia actual del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela y por supuesto también de Cuba, que a mi parer creo que son un poquito la punta de lanza de lo que pasa aquí en estos años que são bastante transcendentais. Então, o PCB tem uma atitude bastante ativa na solidariedade internacional, é uma das nossas prioridades. Participamos ativamente da solidariedade aos processos em curso na América Latina, em especial destaque para a Venezuela, a Bolívia, Equador. E tem já uma longa trajetória e uma tradição de defesa da Revolução Cubana. Participamos ativamente dos comitês de solidariedade, da Associação José Martí no Rio de Janeiro, que até bem pouco tempo era dirigida por um membro do nosso comitê central, né? E que para nós tem uma importância muito grande, porque o ciclo da Revolução Latino-Americana teve um retrocesso muito grande nas décadas de 60 e 70, até pela reação do imperialismo. E a resistência de Cuba foi algo essencial para a América Latina, né? E se nós compararmos a trajetória cubana com a experiência de poder popular do Chile, com outras experiências, como por exemplo de luta na Guatemala e El Salvador, a gente vê a importância que teve a Revolução Cubana ter se mantido como uma experiência socialista de inspiração, de apoio para as lutas dos povos latino-americanos. E agora, tanto é verdade isso que agora, quando vem um novo ciclo de lutas sociais e populares na América Latina, Cuba teve um papel fundamental de solidariedade ativa a essas experiências, como na Venezuela principalmente, né? E também com os processos de democratização, inclusive aqui do Brasil, né? Vários das nossas lideranças, nossos militantes, só sobreviveram porque tiveram guarida, tiveram condições de se exilar em Cuba e tiveram todo o apoio dos revolucionários cubanos. Então é um dever de solidariedade que a gente tem para com a Revolução Cubana. Mais do que isso, a gente acha que a Revolução Cubana é uma revolução a ser estudada, né? Ela tem todos os problemas de uma transição socialista num país pobre, né? Fortemente influenciado num período pelo modelo soviético, mas tem uma singularidade também que precisa ser conhecida. Um dos expoentes disso é, de fato, o pensamento do Che, mas é muito mais do que uma exceção de um indivíduo, de uma personalidade. É uma característica da Revolução Cubana, na construção do seu processo, primeiro na construção das organizações revolucionárias integradas, na construção da economia cubana, do planejamento cubano, do próprio poder popular em Cuba a partir de 79, né? Que são experiências que ficaram acobertadas por esse boicote que os Estados Unidos impôs junto com o bloqueio. O bloqueio não é só econômico, ele acabou sendo um bloqueio cultural, ideológico, político, né? Então existe uma série de inovações no processo político em Cuba que merecem todo o nosso respeito e carinho, com todos os problemas que a Revolução Cubana tem. Antes de mais nada, a gente deve solidariedade ao povo cubano.